Se você é pai ou se você é mãe, você é daqueles pais que compreendem ou daquela mãe que entende a sua responsabilidade diante de Deus para com os filhos? Nós, se trazemos filhos a este mundo, nós somos responsáveis por eles diante de Deus. E precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance para levá-los até as portas da Nova Jerusalém, com a gente. Enquanto os filhos estão sob a nossa responsabilidade, nós temos esse dever diante de Deus. E para você que está preocupado com isso, eu quero recomendar o programa, o projeto Encontro de Pais. Você pode encontrar muitos materiais relacionados a este projeto, vários vídeos nos quais sempre a gente entrevista algum especialista em criação de filhos, em educação de filhos, um psicólogo ou um pastor, alguém especializado em filhos, crianças, adolescentes. Você vai encontrar isto em adv.st/encontropais. Busque estes vídeos, assista esses vídeos e busque essas orientações que podem ajudar muito a você nesse processo de preparar os seus filhos para a vida eterna. Essa é a nossa vida como pais. Mas antes de estudar a palavra de Deus, a gente ainda precisa falar do Facebook. Todo programa eu tenho dado esse toquezinho para você. Se já curtiu, ótimo, agora é a sua hora de compartilhar os materiais que estão ali. E se você tem algum comentário a fazer sobre o programa ou alguma sugestão a fazer, você pode fazer através do nosso Facebook. Eu quero convidar você também para seguir o Instagram do programa Lar e Família e acessar ao blog do programa Lar e Família no site da Novo Tempo. Ali você encontra todos os programas anteriores e você também vai poder fazer o pedido do seu estudo bíblico Família Feliz. Você pode fazer isso logo depois que acabar o programa. Agora não, porque você vai perder o estudo da Palavra de Deus, que é muito importante. Lembra que nós estamos já numa série de programas sobre o livro de Romanos. Nós ainda estamos no capítulo 1 de Romanos, nos versos 16 e 17. Paulo está falando do poder de Deus que se manifesta no Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E nos 2 ou 3 últimos programas, nós estivemos falando sobre a importância da fé, sobre a diferença entre fé e presunção. Fé é crença na palavra de Deus. Fé não é crença no meu coração. Isto é presunção. Fé não é uma força que eu tenho. Fé é uma força que Deus tem. Fé é uma força que Deus tem e pode me dar. E é a fé que opera para a salvação. Romanos capítulo 3, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa! Justificados, pois, pela fé. Melhor, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que nos torna justos aos olhos de Deus. Isto é muito importante, nós vamos voltar a este assunto, mas eu só quero dizer isso para você, que quando você exerce fé, quando você exerce crença na palavra de Deus, Deus olha para você, não importa a sua vida, não importa o seu passado, não importa o que você fez semana passada, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje, não importa o quanto você tem estragado já a sua vida, no momento em que você exerce fé, a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, verso 1, diz que Deus olha para você e diz assim, lá do céu, ele diz, ali vai um justo. Mas como? Como uma pessoa que fez tanta coisa errada pode ser considerada justa por Deus? Nós vamos estudar isto nesta série de programas, mas é isto que diz a palavra de Deus. A nossa justiça não vem de obras,
para que nós não fiquemos exibidos, olha como eu consegui, olha como eu fiz, eu sou um cristão perfeito. Não, não. A nossa justiça é pela fé. Então a fé é algo muito importante. Mas o que é fé? E nós no programa passado fomos lá para Hebreus, porque o livro de Hebreus nos ajuda a entender a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Deus fala, essas coisas ainda não se realizaram, mas eu espero. Eu tenho certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1 também diz, é a convicção de fatos que se não veem. Deus faz promessas a meu respeito. Deus diz que Ele pode fazer coisas impossíveis. Eu não posso consertar, desentortar aquilo que eu entortei. Eu entortei a estrada da minha vida, meus caminhos estão tortos, minha vida está torta. Eu não tenho condições de desentortar, não tenho sabedoria, nem força, nem poder. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho são boas novas, boas notícias. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a sua salvação, para a minha salvação. Mas a salvação, se eu crer, daquele que crê. E aí o verso 17 de Romanos capítulo 1 diz, no final de Romanos capítulo 1, verso 17 diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive e é a fé que nos torna justos. Então agora vamos ver um outro aspecto da fé. Esse outro aspecto se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa muito forte, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem muita coisa nesse texto. Esse texto está dizendo que é a fé que me leva a crer que o universo, com todo o seu poder, os átomos, a energia atômica, tantas coisas, o corpo humano, os animais, todo o ecossistema que nos rodeia, e não só o nosso ecossistema, senão outros sistemas, porque está falando do universo. O universo foi formado, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, pela palavra de Deus. Quando Deus fala, coisas acontecem. A Bíblia ensina que Deus formou o universo pela sua palavra. E é só pela fé que nós podemos acreditar nisto. Porque hoje o mundo está pregando o evolucionismo como uma alternativa à fé na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o mundo foi formado em 7 dias. A Bíblia diz que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós não sabemos se o universo também foi formado nesses 7 dias, mas é provável que não. É provável que o universo tenha sido formado antes. E então, nos 7 dias literais, a Terra foi formada. Nós vemos esse relato lá nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deus formou a Terra. Nesse momento, Deus formou o casamento. E se você não crê no relato da criação, você não crê no casamento, você não crê na santidade do casamento, você não crê no compromisso vitalício do casamento, porque o casamento está ligado à doutrina da criação, porque ele foi originado lá na criação, quando Deus colocou homem e mulher no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que todas as coisas foram formadas por Jesus mediante a sua palavra. E é só pela fé que eu entendo isso. Eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que eu vejo, o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Deus falou e as coisas surgiram, as coisas apareceram. Deus formou toda a terra, Deus formou a água, Deus formou a luz, Deus formou as estrelas, Deus formou o firmamento, Deus formou as plantas, Deus formou os vertebrados, Deus formou os invertebrados, Deus formou os animais da terra, os animais do mar. E no 6º dia,
Deus formou o homem e a mulher, e no sétimo Deus descansou. O sábado não é para judeus? O sábado não foi feito para judeus? O sábado foi feito por causa do homem, disse Jesus. E não o homem para guardar o sábado. O sábado e o casamento estão intimamente relacionados. Eu vou dizer para você por quê. Porque o amor ocorre no tempo. O amor se desenvolve no tempo, melhor dizendo. Os relacionamentos se desenvolvem no tempo. Sábado é um tempo para Deus, mas sábado é um tempo para a família. Sábado é um tempo de você parar com essa corrida louca que está afastando você das pessoas que você mais gosta, que está levando você a correr atrás de dinheiro, correr atrás de estudo, de outras coisas mais, e privando-se, alienando-se dos relacionamentos. Deus nos criou para relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele ama relacionar-se e é por isso que Ele nos criou. Nós fomos criados para que Deus possa manifestar o seu amor. E o amor é manifestado através de relacionamentos. Então Deus separou um tempo, um espaço no tempo, um período no tempo para relacionar-se conosco. E esse período no tempo se chama sábado. E aí Deus diz que no sábado nenhum trabalho devemos fazer. Veja o mandamento, lá nos 10 mandamentos. Meu filho, não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu animal, nem o seu servo, nem o forasteiro, a visita que vem para dentro da sua casa. Não faça nada no sábado. Qualquer coisa que aconteça na minha casa e que transgrida o mandamento do Senhor, relacionado ao sábado, é de minha responsabilidade. É isso que indica o mandamento. Se meu filho transgride o sábado e está dentro da minha casa, então eu sou responsável pela transgressão do sábado do meu filho. Se minha filha transgride o sábado, eu sou responsável pela transgressão da minha filha. Você quer saber mais sobre esse assunto do sábado? A gente volta já para conversar sobre sábado, criação, casamento e estas coisas maravilhosas. Fica aí que a gente já volta. Até já. Então, não foi rapidinho o nosso intervalo? A gente foi para o intervalo, voltamos rápido. E antes de voltar para a palavra de Deus, eu sempre gosto de relembrar nas voltas do intervalo do nosso Facebook, onde você pode entrar em contato com a gente, enviar suas mensagens, suas sugestões, também no nosso Instagram. Importante você estar conectado com a gente, você não apenas estar conectado, mas compartilhar a pregação da Palavra de Deus e acessar também o nosso blog. Essa é outra sugestão, o blog do programa Lar e Família, que está no site da Novo Tempo. Você entra ali, pode assistir os programas anteriores e ainda fazer o pedido do seu curso bíblico Família Feliz. Está bem? Ok? Vamos então para o estudo da Palavra de Deus. A gente estava falando de fé, nós fomos para o livro de Hebreus, nós estávamos vendo no primeiro bloco que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crença é fé. Fé é crer em Deus, fé é crer na palavra de Deus, fé não é crer nos meus sentimentos, fé não é crer nas minhas percepções. Nós vimos um texto de Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos, a convicção de fatos que não se veem. E agora nós estamos no segundo texto do livro de Hebreus, que é Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz a palavra de Deus que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esta é a doutrina da criação. Eu creio na criação literal, nos 7 dias literais da criação, nos 6 dias da criação e no 7º dia a palavra de Deus diz que Deus descansou. E eu estava dizendo no primeiro bloco que se eu rejeito o relato da criação, eu preciso rejeitar outras coisas. Eu vou acabar rejeitando outras coisas. Se eu não creio no relato da criação, eu perco o relato do casamento que está dentro do relato da criação. Eu perco o sábado que está dentro do relato da criação. E por falar em casamento e sábado, ambas coisas estão muito relacionadas. Porque o sábado é um período de tempo em que a gente para
intensificar, para aprofundar relacionamentos em duas direções. Em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus, porque é me relacionando com Deus que a minha mente recebe o molde para que eu possa me relacionar no sentido horizontal. Então, primeiro é o relacionamento vertical. Eu paro no sábado e não faço nenhuma obra. Tem gente que pergunta, mas então quem guarda o sábado é preguiçoso porque não trabalha? É isso que muita gente pensa? Não, meu amigo, minha amiga. Não é por preguiça, é por obediência à palavra de Deus. No sábado não é dia para a gente ficar dormindo o dia todo. Isso não é guardar o sábado. Sábado é um dia para aprofundar relacionamentos. Em primeiro lugar, com Deus. Você acorda cedo no sábado, sai da cama cedo no sábado, porque o sábado é um dia para ser desfrutado com propósito. E o propósito principal é buscar a Deus. Em primeiro lugar, em particular, lá na minha casa, sozinho, depois com a minha família, no culto da família, no sábado. Se tem um dia que a gente pode ter tempo para fazer o culto da família, é no sábado. Porque é o dia que a gente para de trabalhar para quê? Para buscar a Deus. É o dia mais apropriado para o culto da família. Mas nem por isso você precisa fazer um cultão muito grandão no sábado pela manhã. Porque logo você vai com a sua família à igreja, à casa de Deus, para buscar a Deus. E para mim é uma delícia. Se algum sábado, isso é muito raro para mim, devido ao meu trabalho, mas se eu posso me sentar com a minha esposa na igreja, geralmente ela está usando uma roupa que ela não usa durante os dias da semana. É uma roupa separada para ir à casa do Senhor, para adorar o Senhor. E ela fica tão bonita, não vou falar mais, porque eu não quero ninguém olhando para ela não. Mas que ela fica bonita, fica. E eu gosto de me sentar à igreja ao lado dela, pôr as minhas mãos nas mãos dela e cantarmos juntos, orarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus juntos. Que momentos preciosos! Sábado é dia de fortalecer, de intensificar relacionamentos com Deus e com o meu próximo, com o necessitado, com o pobre, com o doente, com o órfão, com a minha viúva, com uma viúva, com as viúvas, ou seja, com aqueles que são necessitados. E eu vou envolver minha família nas obras de misericórdia. Vou trabalhar para Deus, vou ser a mão de Deus. Estas são as obras do sábado. São estas obras que Jesus praticava no sábado. Leia lá os evangelhos. Mas sábado também é tempo para você estar com os filhos. Se você tem filhos pequenos, é no sábado que você leva os filhos em meio à natureza, para contemplar a natureza e dizer para eles: em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou o Senhor. E por isso nós estamos juntos. Olha, o sábado é para ser o melhor dia da semana. Eu tenho doces recordações dos sábados na casa dos meus pais. Meu pai também viajava muito, eu viajo bastante. Mas quando meu pai estava sábado em casa, ele costumava nos levar para passeios em meio à natureza. Às vezes íamos com outras famílias, mas era tão bom buscar a Deus. A crença na criação, na doutrina da criação, a guarda do sábado, a vida em família, fortalecem nossa fé em Deus, fortalecem nossa confiança em Deus. Isto é muito importante, faz parte do círculo da fé. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você está passando por um momento difícil agora? A solução não aparece. Escuta uma coisa. Se Deus foi tão poderoso a ponto de trazer o universo do nada por meio da sua palavra, Ele falou e as coisas passaram a existir? Será que esse mesmo Deus
não tem poder para cuidar da sua vida, para cuidar do seu futuro, ainda que você não enxergue, ainda que você não veja? Eu quero convidar você agora para colocar a sua vida nas mãos deste Deus, que tem o domínio do universo, que controla todo o universo, que criou o universo e também pode cuidar da sua vida. Pode consertar, pode restaurar as coisas quebradas da sua vida. Ainda que você as tenha quebrado, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3. Reconheça Deus em tudo que você fizer e Ele pode endireitar as coisas que você estragou. Que Deus maravilhoso! Ele fez isso comigo, tem feito isto comigo. Mas existe um outro texto importante na palavra de Deus sobre fé, e ele está no verso 6 de Hebreus, capítulo 11. Nós já estamos aqui no capítulo 11. Você está aí com a sua Bíblia? Você está com a lapiseira para sublinhar? Diz a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um monte de coisas, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Mas o que é fé, afinal? Nesse texto, nós temos uma definição de fé. Porquanto, diz o escritor de Hebreus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. E, em segundo lugar, e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador não é uma palavra que a gente usa toda hora no português, a gente usa muito pouco. Na verdade é uma palavra arcaica, uma palavra antiga do nosso português, pouco usada hoje, mas galardão é uma recompensa, é um presente que a gente recebe. Então agora veja como fica esse texto. Esse texto está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que não é possível agradar a Deus sem fé. Eu posso dar ofertas, eu posso devolver dízimo, eu posso guardar o sábado, eu posso me privar do adultério, eu posso fazer uma série de coisas corretas, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que eu agrado a Deus? Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso crer que Ele existe, mas a segunda coisa é tão importante quanto a primeira. A segunda coisa é crer que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Isso quer dizer que se você busca Deus, Deus tem recompensa para você. Deus tem um presente para você. Deus tem coisas preparadas para você. Não importa quão ruim esteja a sua vida, a vida da sua família, seu casamento, seu relacionamento com os filhos, não importa o quanto você tem estragado a sua vida, se você busca Deus, se você procura desenvolver rotinas de busca de Deus, Deus galardoa você, Deus recompensa você. Isto é fé. Fé não é só crer que Deus existe. Fé não é só crer que Deus é poderoso, porque até o diabo acredita. E a Bíblia diz que o diabo acredita nisso e ele treme. Esse tipo de fé que só acredita na existência de Deus é uma fé do diabo. Mas a fé que opera para a salvação, que opera para a restauração, a fé que vem do Evangelho, é uma fé que me leva a ver que Deus é bom, que Deus cuida de mim e que Deus presenteia, galardoa, Deus recompensa aquele que o busca. E o que está impedindo você de buscar a Deus de maneira regular? Buscar a Deus independentemente dos seus sentimentos, não regido por sentimentos, mas regido por princípios. Eu sei que eu preciso buscar a Deus, eu sei que eu preciso de Deus na minha vida, então eu vou tomar a decisão de buscar a meu Deus, sentindo ou não sentindo, porque os meus sentimentos não são dignos de confiança. Eu vou buscar a Deus por fé. Fé não é sentimento. Eu vou buscar a Deus porque eu sei que quando eu menos quero buscar a Deus, é aí que eu mais preciso.
então eu vou firmar o compromisso comigo e com Deus, com a ajuda de Deus, com a força que Ele me dá, de buscá-lo, mesmo nas horas que eu não quero, ir à igreja quando eu não quero, ler a Bíblia quando eu não quero, orar quando eu não quero, e fazer isto de maneira rotineira. Você está ouvindo o chamado de Deus. Se você está aqui hoje neste programa, não é por acaso, foi porque Deus chamou você. Deus quer dar fé para você. Deus quer dar restauração para você. Ouça agora a voz de Deus e fale com Ele. Deus abençoe você e fortaleça a sua fé agora em nome de Jesus. Nos vemos no próximo programa.